Olá, querido amigo, tudo bem com você? Aquele abraço muito carinhoso para você que mais uma vez nos acompanha aqui pelo canal. Obrigado por me ouvir. E a palavra de hoje, ela está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, está no capítulo 5, versos 13 ao 16, que diz o seguinte a cada um de nós: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Lindo, não é? Querido amigo, querido irmão, hoje eu fazia a leitura do Evangelho de Mateus, nesta versão ilustrada da Bíblia Sagrada, uma versão cuja leitura é muito prazerosa. E ao fazer a leitura desse trecho que eu li para vocês, ficou evidenciado mais uma vez para mim, é claro, que nós devemos ser sal da terra e luz neste mundo. E eu me lembrei de uma história que ocorreu durante uma viagem de São José do Rio Preto, a cidade onde eu trabalhava, até Olímpia, a cidade aqui onde moro. Eu voltava para casa e as pessoas foram entrando no ônibus e eu ali de pé fiquei aguardando os mais idosos, crianças, as pessoas sentarem, enfim, e restou uma única poltrona vazia. Ao lado desta poltrona vazia havia uma senhora cujo ar deixava transparecer uma angústia, uma preocupação, uma aflição. Atrás desta senhora havia um senhor idoso, algumas malas no banco ao lado, alguns apetrechos, enfim, aquele homem e aquela mulher formavam um casal. E a aflição era nítida na face daquela mulher. Um pouco antes do ônibus partir, eu fui, me sentei ao lado daquela senhora e tenho certeza que foi por uma providência divina. E comecei então a conversar com ela e entender o porquê daquela aflição, daquela angústia. Ela, muito triste, me relatou que estava vindo de uma pequena cidade do estado do Mato Grosso e estava indo para Barretos, ao Hospital do Amor, onde o seu esposo receberia um tratamento para combater um câncer que o acometera. E ao falar isso, a gente percebia uma tristeza, uma angústia e aflição tomando conta daquela mulher. Foi então que Deus tocou o meu coração, Deus me usou para acalmar aquela mulher, para acalmar também aquele casal. E eu contei aos dois a história pela qual a minha família passou também. O meu pai, por 12 anos, ficou acamado. Nos últimos desses 12 anos, ele também foi acometido por um câncer. Ele foi levado ao Hospital do Amor, lá em Barretos também, onde ele foi medicado, onde ele foi tratado, cuidado, e após vários anos, ele foi diagnosticado curado. Eu disse a ela que meu pai tinha uma vontade incrível de viver. Eu disse a ela que o meu pai
tinha uma esperança muito grande em Deus, o nosso Senhor, e uma devoção enorme à Nossa Senhora Aparecida. E disse a ela: a luta foi incrível. Muitas vezes saímos de madrugada de Olímpia, de ambulância, para levar o meu pai a Barretos. Chuva, frio. Voltávamos já no final do dia, cansados. O processo foi longo, foi duradouro, foi difícil, mas ele foi percorrido e o meu pai foi curado. Tudo isso porque nós tínhamos fé em Deus. Fé em Deus. E disse a ela: a senhora, como seu esposo também, deve ter fé, acreditar e depositar todas as suas esperanças, todas as suas angústias nas mãos do Senhor, que Ele vai cuidar de tudo para que o melhor aconteça na vida de vocês. Para que seu esposo seja curado, para que a senhora tenha forças para cuidar dele, porque evidentemente ele vai precisar muito da sua ajuda. Mas tenham fé, porque ele será curado. Querido amigo, querido irmão, após dizer estas palavras àquela senhora, eu percebi um olhar radiante e ela me disse: olha, rapaz, eu saí da minha cidade muito triste, sem esperança, acreditando que o final de todo esse sofrimento estava para acabar. Eu já não tinha mais esperança na cura do meu esposo, porque lá nós percorremos vários hospitais, vários médicos, ouvi muita coisa negativa, muita coisa que me entristeceu. Mas ao ouvir as suas palavras aqui neste ônibus, reacendeu uma luz no meu coração, renasceu em mim uma esperança e me deu uma vontade maior de enfrentar tudo isso. E seja o que for que nós tivermos que passar, eu vou me colocar confiante, vou ter fé no Senhor, no nosso Deus, e tudo isso vai terminar bem. Você fez com que a esperança renascesse dentro de mim. Naquele momento, eu senti uma alegria muito grande no meu coração, uma energia muito boa tomou conta do meu coração, e nós viemos conversando, eu, ela, o seu esposo, e ali eu vinha alimentando por meio da minha fala cada vez mais a esperança dos dois. Ao chegar aqui em Olímpia, o ônibus parou na rodoviária, eu desci, fui a um dos bares que há ali, comprei uma garrafa d'água para cada um deles, porque eles disseram que estavam com sede. Voltei lá no interior do ônibus e ao entregar a água, as garrafas d'água, a eles eu disse: tenham fé no Senhor, não desistam, porque Deus está com vocês. Deus dará a vocês a força necessária para enfrentarem, para passarem por este processo, e eu não tenho dúvida de que Ele vai oferecer a você, a senhora, a você, ao Senhor, aquilo que for o melhor. Aquilo que for o melhor. Deus é bondoso, Deus é misericordioso e vai cuidar de vocês. Após dizer essas palavras, eles lançaram para mim sorrisos lindos, sorrisos maravilhosos, demonstraram muita esperança, e é claro, emocionado, desci do ônibus e fiquei observando o ônibus partir e percebi, por meio da janela daquele ônibus, aquele casal indo embora
para enfrentar todo o processo pelo qual eles deveriam passar. Eu não sei, evidentemente, o final dessa história, mas eu tenho certeza de que Deus ofereceu o melhor àquele homem, àquela mulher. E naquele dia, conforme disse a palavra aqui, eu pude ser sal, porque dei um sabor diferente à vida daquelas pessoas, daquele casal. E pude ser luz também, porque mostrei um caminho onde eles puderam encontrar esperança, puderam encontrar, apesar do problema que viviam, puderam encontrar a paz, e por meio dos sorrisos que dispensaram a mim, eu tenho certeza que eles puderam encontrar também muita alegria. Então, querido, eu peço a você que seja também sal na vida das pessoas com as quais você se relacionar. Dê um sabor diferente à vida das pessoas com as quais você conviver. Seja luz, mostre caminhos maravilhosos para que elas possam encontrar realmente a felicidade. Aqui está escrito: a vida sem Cristo é sem sabor e sem luz. E nós, cristãos, como seguidores de Jesus, através da sua palavra, podemos temperar a vida daqueles que vivem em dessabor e iluminar aqueles que passam por momentos de trevas. Aquele casal, evidentemente, estava passando por momentos difíceis, mas a palavra foi levada até eles. E por meio da palavra, nós apresentamos um Deus forte e poderoso, um Jesus misericordioso, e eles renovaram a esperança. Então, querido, que a nossa luz brilhe e que os homens possam ver, através do nosso testemunho, aquele que salva, aquele que ilumina a todos nós. Então, sejam sal, sejam luz na vida das pessoas. Faça a diferença e dê um sentido novo à vida das pessoas com as quais você se relacionar. Amém? Querido amigo, querido irmão, obrigado por me ouvir, obrigado mesmo pela sua atenção, e eu desejo que a paz, eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você. Um forte abraço, um beijo muito carinhoso no seu coração. Eu espero, portanto, encontrá-lo daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo. E não se esqueçam, sejam sal da terra e luz do mundo. Um forte abraço para você.